Aquele sentimento terrível quando os filhos crescem e deixam a casa dos pais para construir suas próprias vidas é uma experiência muito dolorosa. Isso aconteceu comigo e minha esposa, e depois disso nossa vida foi ladeira abaixo. Nosso relacionamento caloroso e terno se transformou em brigas e argumentos constantes sobre todo tipo de ninharias. Mas isso foi só o começo. A coisa mais terrível aconteceu quando instalei câmeras de CFTV na minha casa. Meu nome é Todd e tenho 49 anos. Minha história não começa com aventuras ou feitos heróicos, mas com a forma como minha vida familiar, antes estável, começou a ruir diante dos meus olhos. Casei-me com Glória há 25 anos e recentemente celebramos nosso aniversário com toda a nossa história começando como um conto de fadas. Tínhamos tudo: amor, compreensão e, então, filhos, um filho Chris e uma filha Lisa. Mas assim que eles cresceram e foram para a faculdade, os problemas reais começaram. Glória, que sempre foi um pilar de força e apoio, se tornou uma pessoa completamente diferente depois que as crianças saíram de casa. Provavelmente foi difícil para ela lidar com o ninho vazio, e eu tentei entender isso. Mas com o tempo, ela ficou irritada, nervosa, e nossas noites compartilhadas, que costumavam ser cheias de risadas e conversas, se transformaram em discussões intermináveis sobre questões domésticas. Eu não conseguia entender por que ela havia mudado tão drasticamente. Você vê que estou tentando pela família, trabalhando sem folgas para que todos possamos ter uma vida boa, eu disse a ela uma noite, tentando encontrar um ponto em comum. Você passa todos os dias no seu maldito trabalho, e eu sento aqui sozinha, na solidão, ela respondeu, sua voz tremendo com lágrimas contidas. Eu tentei entendê-la, realmente tentei. Glória teve que abandonar os estudos por causa da primeira gravidez, e enquanto ela ficava em casa carregando nosso filho, eu trabalhava incansavelmente. Foi um momento terrível financeiramente, para ser honesto. Glória se tornou dona de casa e praticamente parou de cuidar de si mesma, e eu estava confortável com ela não trabalhando. Eu nunca quis que ela trabalhasse. Se antes, ao voltar para casa, eu podia ver minha esposa feliz cercada por nossos filhos, agora os filhos viviam suas próprias vidas, absorvidos pelos estudos e amigos. Eles ligavam, mostravam interesse em nossos assuntos, mas não conseguiam saber o que realmente estava acontecendo. Eu entendia que Glória estava sentindo falta de interação social ou de uma vida social, mas não tinha ideia de como ajudá-la. Meus pensamentos foram interrompidos pelo som de um prato quebrado na cozinha. Descuidada de novo, a voz irritada de Glória veio através das paredes. Levantei do sofá para ajudá-la e fiz uma pequena surpresa na mesma noite. Querida, escute. Você gostaria de ter um emprego de meio período em uma loja? Eu perguntei a ela, pois minha boa amiga tinha uma vaga disponível, e eu pensei que tal emprego poderia ajudar minha esposa a retornar a um ritmo normal de vida. Ao ouvir minha sugestão, Glória começou a irradiar alegria, e eu fiquei feliz em vê-la assim. As semanas correram como água pelos dedos, Glória mudou seu comportamento, tornando-se mais terna e atenciosa, o que eu gostei, mas junto com isso, outros problemas apareceram. Voltando para a casa do trabalho, comecei a notar coisas que antes pareciam insignificantes para mim. A cama parecia como se alguém tivesse rolado nela o dia todo, pratos na pia sugeriam que mais de uma pessoa os tinha usado, e um leve cheiro de perfume masculino pairava no ar, claramente não me pertencendo. Glória tentou parecer natural, mas seus olhos traíam ansiedade a cada retorno inesperado meu. Glória, recebemos visitas, perguntei um dia, tentando esconder uma nota de acusação na minha voz. Não, claro, sou só eu aqui, por que você pergunta? Ela respondeu rápido demais, sua voz tremendo e seu olhar se desviando evasivamente. Deve ter sido minha imaginação, eu disse, mas não consegui me livrar da sensação de que havia outra pessoa em nossa casa. Parecia intuição. Também acho que foi sua imaginação. Quer dizer, eu trabalho, interajo com clientes, essa é a energia que trago para casa, ela disse, uma desculpa que me pareceu tola e ilógica, mas não a pressionei. Eu não queria acreditar no pior, mas cada dia me cutucava para decidir agir. Decidindo descobrir a verdade, entrei em contato com uma amiga que havia se divorciado 2 vezes devido à infidelidade conjugal.
Aluguei equipamento de vigilância dele e instalei câmeras e gravadores escondidos na casa, tentando torná-la o mais discreta possível. Eu queria acreditar que estava apenas inventando tudo na minha cabeça. Os dias se transformaram em semanas, e eu secretamente verificava as gravações todas as noites depois que Glória ia dormir. E então, um dia, vi algo que foi um verdadeiro choque para mim. Na tela, minha esposa estava trazendo um homem para nossa casa, alguém que eu nunca tinha visto antes. Eles riram e se abraçaram, como velhos amigos, ou pior, amantes. Em um dia em que Glória deveria ir trabalhar, ela esperou até que eu saísse para o trabalho e, em vez de ir para o trabalho, ela deixou esse homem entrar em nossa casa, e eles passaram o dia juntos. Eles fizeram sexo na mesa da cozinha, depois na sala de estar e depois no quarto, onde íamos dormir todas as noites. Os dias seguintes passei em estado de choque, ou mais precisamente, em contemplação, e meu estado subjugado chamou a atenção de Glória, que tinha acabado de chegar em casa. Todd, o que aconteceu? Você parece tão sério, ela disse, tirando o casaco. Precisamos conversar, Glória. Sente-se no sofá, eu apontei para o sofá da sala de estar. Sobre o que você quer falar? Sua voz soou preocupada. Suspirei e olhei-a diretamente nos olhos. Queria lhe contar a verdade, que eu sabia de tudo, mas olhando para ela tão feliz e doce, eu disse, eu só acho que não saímos juntos há muito tempo. O rosto dela relaxou rapidamente. Você está me chamando para um encontro? Sim, reservei uma mesa para nós amanhã à noite, então não faça planos, eu disse, percebendo que não era isso que eu realmente queria dizer. Todd, isso é tão inesperado. Não saímos há tanto tempo. Isso significa que posso usar meu vestido amanhã? Ela disse alegremente. Percebi que não podia falar diretamente com minha esposa. Estamos juntos há 25 anos, e eu tinha medo de expressar qualquer coisa para ela. Eu a vi fazendo sexo com outro homem, e isso me irritou, e percebi que seria mais fácil chegar ao amante dela. Glória e eu tivemos um fim de semana maravilhoso juntos. Um dia estávamos em um jantar romântico, e em outro dia fomos para outra cidade para visitar nosso filho. Eu me senti como uma família completa, mas quando voltamos para casa, minha dor e raiva não diminuíram, mas cresceram em uma obsessão para aprender mais sobre o homem que estava destruindo minha família. Eu tinha que descobrir quem ele era, aprender tudo sobre ele. Minha determinação me levou à decisão de segui-lo. Usei cada momento livre para vigiar a casa onde o homem morava. A casa dele não ficava muito longe da nossa, no subúrbio, onde cada lote fornecia algum isolamento dos vizinhos. Anotei o número do carro dele e comecei a rastrear para onde ele vai, tentando descobrir sua agenda diária. Minha obsessão em descobrir a verdade sobre ele crescia a cada dia que passava. Entre perseguição e trabalho, cuidei de Glória. Fomos às compras e fizemos grandes compras com as quais sempre sonhamos. Eu até dei a ela um álbum e imprimi mais de 100 de nossas fotos juntas, e então, sentada no trabalho, eu a observei enquanto ela colava essas fotos no álbum. Foi muito fofo. Graças a isso, seus encontros com o amante diminuíram. Pelo menos ela não o levava mais para casa. Uma manhã, vi o amante da minha esposa saindo de casa para ir trabalhar. Achei que essa era a minha chance. Meu carro estava estacionado na rua atrás, então ele não me notaria. Observei enquanto ele beijava uma mulher para se despedir na porta. Aparentemente, sua esposa e 2 filhos pequenos. Essa descoberta me atingiu como um raio do nada. Ele tinha sua própria família, que ele provavelmente estava enganando assim como Glória estava me enganando. Ele era claramente mais novo que eu, cerca de 30 anos, com cabelos castanhos, costas retas. Ele parecia seguro de si e parecia um idiota, lembrando um funcionário de escritório. Minha determinação em aprender tudo sobre ele só se intensificou. Eu o encontrei nas redes sociais, descobri onde ele trabalhava e até quais eram seus hobbies. Foi assim que descobri que seu nome era Russell Baker. Ele tinha 36 anos, e eu não tinha ideia de como ele estava conectado à minha esposa, como eles se conheceram. Fiquei mais espantado com a indiscrição da minha esposa, que tinha começado um caso com um homem casado. Eu queria mandar Russell ao dentista ou ao ortopedista,
Para isso, precisava pegá-lo em flagrante com minha esposa. Comprei um dispositivo de rastreamento e, uma noite, quando tive certeza de que não havia ninguém por perto, prendi-o na parte de baixo do carro dele. Achei que isso me daria uma vantagem, a capacidade de saber quando eles estavam planejando se encontrar, e eu poderia pegá-los de surpresa. Meus planos eram grandiosos, mas, como sempre acontece, a realidade fez seus ajustes. No dia em que recebi uma notificação de que o carro dele estava indo em direção à nossa casa, eu estava no trabalho. A ironia era que, naquele dia em particular, eu não podia sair mais cedo. Uma reunião importante, eu não podia cancelar. Eu me senti completamente impotente, percebendo que meu plano tinha falhado. Depois da tentativa frustrada de pegá-los juntos, eu me senti completamente esgotada. Mas quanto mais eu pensava sobre o que tinha acontecido, mais raiva crescia dentro de mim. Raiva não apenas em relação à Glória, mas também em relação a ele, o homem que tinha se intrometido na minha vida e poderia destruí-la. Percebi que queria punir esse canalha. Várias semanas se passaram. Fiz surpresas agradáveis para minha esposa e tentei passar o máximo de tempo possível com ela, mas meus pensamentos estavam ocupados apenas com planos de vingança. Continuei a seguir Russell, aprendendo mais detalhes de sua vida. Minha obsessão atingiu tal nível que comecei a notar seu impacto em mim. Eu estava ficando desequilibrado, Glória percebeu, mas tentei evitar conversas sobre isso. No dia seguinte, também recebi uma notificação de que Russell havia saído do local de trabalho, e naquele momento, minha esposa também estava no trabalho, então decidi que eles tinham uma reunião secreta. Mas quando cheguei ao local, era um pequeno café, e pela janela, vi Russell, que estava sentado e conversando amigavelmente com uma jovem que parecia ter cerca de 20 anos, mais ou menos a idade da minha filha, e ele estava claramente mostrando mais do que apenas interesse amigável por ela. Decidi segui-los. Esperei até que eles saíssem do café e, quando eles foram embora no carro, eu os segui. Naquele momento, Glória estava ligando para o meu telefone, perguntando sobre o que eu estava fazendo. Sugere que grelhemos bifes e assistíssemos a um filme naquela noite. A voz dela estava cheia de felicidade. Eu estava dirigindo e de olho no cara que dormiu com minha esposa algumas semanas atrás, queimando de desejo de machucá-lo. Eu queria destruir o canalha que levava um estilo de vida terrível traindo sua esposa e arruinando outras famílias. Então, quando ele estacionou perto de um hotel, eu sabia que era hora de agir. No fundo, percebi que estava cruzando uma linha, mas minha mente estava cega pelo desejo de vingança. Eu me esgueirei até o carro dele depois que ele e seu jovem companheiro entraram no hotel e, com minhas ferramentas, sabotei o sistema de freios. Minha mão não tremeu. Saí com uma sensação estranha, mas não me importei. Fui até a loja, peguei um buquê de flores, vinho e chocolate e fui direto para casa, onde Glória me recebeu de bom humor, e eu também. Tivemos uma noite maravilhosa, rindo e brincando muito, e também relembrando como nos conhecemos, como éramos bons juntos e como criamos nossos filhos. Todd, por favor, me perdoe por não ter sido eu mesma no último ano e meio, ela disse. Eu entendo. Não estou brava com você, eu disse a ela. Eu estava com medo de que ela confessasse sua infidelidade, mas ela apenas se desculpou por estar nervosa e por tudo finalmente estar bem entre nós. Percebi que eu realmente não estava dando tempo e atenção suficientes à minha maravilhosa e amada esposa. Que idiota eu fui! Então fomos para o quarto, onde passamos uma noite maravilhosa. Não fazíamos sexo assim há provavelmente 20 anos. Foi incrível. Tentei afastar o pensamento de que, não muito tempo atrás, minha esposa fez sexo com outro homem nesta cama, mas foi difícil, então tentei não demonstrar. No dia seguinte, nós dois estávamos de folga, sentados na cozinha, tomando café da manhã. Glória estava no telefone, navegando pelas redes sociais, quando de repente ela exclamou, "Meu Deus!" Olhei para ela, sem entender muito bem sua reação. "Querida, o que houve?" Ela me entregou o telefone, e eu vi uma notícia sobre um incidente ontem, por volta das 8 da noite, quando os freios de um Volkswagen branco falharam. Enquanto o motorista descia uma ladeira, ele perdeu o controle e caiu em um barranco. O carro foi encontrado esta manhã, e o motorista, Russell Baker,
morreu no local. Ele era a única pessoa no carro. Li uma vez, depois outra, e não consegui acreditar que algo assim tinha realmente acontecido. Eu não esperava tal resultado das minhas ações, mas não senti nenhuma simpatia, enquanto a expressão da minha esposa mudou rapidamente. Isso é terrível. Você conhecia essa pessoa? Eu perguntei a ela. Para ser honesta, sim, ela disse, e fez uma longa pausa antes de continuar. Ele costumava vir à minha loja com frequência. Um homem gentil, ela disse, com lágrimas aparecendo em seu rosto. É tudo culpa minha, ela disse, com lágrimas nos olhos. Eu o matei. Espere, 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 do que você está falando? Eu não entendo você, querida, eu perguntei. Se eu te contar, você provavelmente vai me deixar, mas eu não posso mais ficar em silêncio. Você tem feito tanto bem para mim ultimamente. Tenho vergonha de admitir isso para você, ela disse, e percebi que estávamos prestes a ter uma conversa séria. Só saiba que eu te amo e estimo nosso relacionamento, ok? Ela disse. Ok, respondi, ficando tenso porque não sabia o que esperar. Eu te traí, não apenas uma vez. Me perdoe. Era tudo como um borrão. Glória fez uma pequena pausa e continuou. Conheci Russell Baker no meu primeiro dia na loja que você me recomendou, e ao longo de algumas semanas, ele me cortejou, me elogiou, e eu sabia que estava flertando de volta, mas não consegui me conter. Ele conseguiu meu número de telefone, e, depois disso, começou a me enviar mensagens de texto e me ligar. Decidi interromper Glória. Por que você deu a ele seu número de telefone? Não sei. Gostei da atenção que ele estava me dando, ela disse, e então continuou. Ele começou a me oferecer encontros de uma noite, sabendo muito bem que eu estava com você e que estávamos casados há 25 anos, mas isso não o impediu. Ele continuou a mostrar sua afeição por mim, ela disse, agora engasgando com suas próprias lágrimas. E então um dia, quando você estava no trabalho e eu estava entediado em casa, ele me ligou e se ofereceu para dar uma volta em seu carro. Não sei porquê, mas eu concordei rapidamente, ingenuamente pensando que seria um passeio amigável. Nós dirigimos profundamente no parque. Ele desligou o carro e sugeriu que eu fosse para o banco de trás do veículo. Glória começou a chorar ainda mais. Nós nos movemos, e ele começou a me tocar, beijar minhas mãos e pescoço, e eu não conseguia fazer nada. Foi só um segundo, e eu estava deitada nua, e ele estava me dominando. Glória falou sobre tudo isso com muito balanço e um sentimento de culpa. Eu não esperava tal efeito. Sentei-me mais perto dela, enxuguei suas lágrimas com minha mão e a segurei com força, e ela continuou. Depois disso, me senti péssimo. Voltei para casa e me senti um estranho, como se tivesse violado algo muito sagrado. No dia seguinte ao incidente no carro, Russell se tornou mais insistente. Ele sugeriu um encontro, a princípio eram encontros em um hotel, depois ele começou a vir para nossa casa. Em algum momento, eu peguei a excitação. Parecia que você não se importava comigo, e Russell me convenceu de que você provavelmente estava me traindo, e minha traição era apenas vingança. Comecei a acreditar na minha própria ilusão. Glória começou a respirar pesadamente. Era perceptível o quão dolorosamente ela estava me contando tudo isso. Tentei representar um papel, pensei que fosse um jogo. Eu sou um idiota, me perdoe. Eu segurei Glória mais forte, e depois de um minuto de silêncio disse, não se preocupe querida, eu estou aqui com você. Está tudo bem. Você pode realmente me perdoar? Ela perguntou. Eu não posso ficar sem você. Eu te amo, eu disse. E eu te amo, ela disse. Depois disso, Glória e eu passamos o dia inteiro na cozinha falando sobre tudo. Nós nos lembramos de todas as nossas antigas queixas e nos perdoamos. Glória me disse que decidiu terminar o caso depois de descobrir que Russell Baker tinha uma família, uma esposa e filhos. Ela se sentiu envergonhada por estar arruinando seu casamento e também poderia destruir outro. Eu não disse a ela que sabia de alguma coisa. Fingi ouvir tudo pela primeira vez. Percebi que Glória não tinha minha atenção, e depois que comecei a passar mais tempo com ela,
Ela se sentiu necessária para mim, o que foi outro motivo para ela terminar o caso. Ela se culpa por decidir ir atrás de mentiras e traições, mas entendi que era em parte minha culpa. Eu realmente estava prestando pouca atenção a ela. Não sei se fiz a coisa certa em não lhe contar a verdade de que eu sabia de tudo, mas pensei que era melhor assim. No dia seguinte, quis apagar todas as gravações das câmeras, mas não o fiz. Em vez disso, eu os transferi para uma nuvem separada, deixando para mim uma maneira de me proteger se necessário. Percebi que, depois disso, Glória dificilmente pensaria em me trair novamente, mas eu entretive o pensamento de que se alguém trai uma vez, pode fazê-lo novamente. Eu entendi que eu apenas ficaria mais vigilante e atento. Não contei a ninguém sobre isso, e Glória e eu decidimos que o caso dela permaneceria estritamente entre nós. Ela largou o emprego e encontrou um novo hobby. Começou a costurar roupas, algo que sonhava há muito tempo, mas não podia pagar por causa das crianças. Quanto a Russell, sua esposa descobriu tudo, e a notícia chegou à mídia. Ele tinha cerca de 10 amantes, com quem era visto regularmente. O lado bom é que minha esposa não estava nessa lista. A polícia suspeita que uma das amantes decidiu se vingar dele, então ela mexeu em seus intervalos, mas não havia suspeitas em relação à nossa família, o que me aliviou. Glória acha que Deus o puniu, e ela estava com medo de que ele a punisse também, mas eu entendi que não a puniria. Graças a toda essa situação, começamos a nos comunicar mais e a nos entender melhor, e recentemente estávamos planejando uma viagem de férias para as ilhas, uma escapadela romântica 2. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!